Eu sou motociclista de um certo clube de motos, não posso falar o nome. Eu tenho 1,98 m de altura, peso 120 kg e pratico MMA. Não tenho medo de nada e de ninguém. Desculpem a franqueza, mas é como me sinto. Mas teve um dia que fiz uma viagem de moto nessas estradas sem ninguém e bem escuras, bem distante de tudo. Foi numa dessas viagens que eu vi um ser monstruoso. Dava para sentir seu poder só de olhar. Meu sangue gelou na hora. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Bom, era uma sexta-feira à tarde e estávamos eu e metade do motoclube em um churrasco na casa de um amigo. Quem conhece sabe que esse tipo de coisa é comum entre os motociclistas. Nós estávamos em um município da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A festa estava boa demais, mas eu estava planejando subir a serra para ir na cidade de Valença visitar outro amigo nosso. Então convidei alguns amigos meus para ir comigo, mas ninguém quis ir. Aí pensei em ir sozinho mesmo. Esperei a festa acabar, pois estava muito boa. A hora foi se passando e a noite foi caindo, e já era por volta das 11h30 da noite quando falei: "Bom, eu tô saindo." A galera perguntou: "Já vai?" Eu falei: "Já vou pra Valença." Então todos falaram: "Vai sozinho mesmo?" Respondi: "Sim, vou." Eles disseram: "Vai não, cara, é perigoso." Eu falei: "Que nada, quem é que vai mexer comigo?" Então eu comecei a preparar a moto, averiguei tudo na moto e ela estava tinindo. Era uma Super Tenere 750 cilindradas das grandes. Quando terminei de verificar a moto, eu parti para a estrada. E que estrada, coisa mais linda à noite, céu estrelado e não estava frio nem calor, estava um clima muito bom para viajar de moto. Peguei a Via Dutra em direção à serra e fui passando pelas cidadezinhas no caminho, uma mais bonita que a outra, e fui subindo. Lá na frente começou a ficar mais deserto de cidades e consequentemente de pessoas. As luzes dos postes também sumiram, tinha só a luz do farol da moto e com a escuridão da estrada o céu ficou mais estrelado. Foi quando numa curva quase atropelei de frente uma coisa que eu não sei se estava atravessando a pista ou se estava só parado esperando eu passar. Peguei de lado meio de raspão aquela coisa, me desequilibrei, mais adiante caí da moto. Levantei um pouco tonto e fui pegando a moto e a colocando de pé. Dei uma rápida olhada na moto e aparentemente estava tudo ok. Então olhei para trás e estava lá aquela criatura enorme. Eu acho que tinha fácil uns 200 quilos e uns 2,20 m de altura, mais ou menos. Falo isso com certeza porque tinha uma cerca dessas de 1 metro de altura do lado dele, então dá para calcular mais ou menos. Cara, eu era pequeno comparado àquilo, a aparência era muito forte. Quando esbarrei naquilo, parecia que eu tinha batido num muro de concreto. Ele parecia tipo um urso ou cachorro, só que grande e muito peludo, mais na parte de cima do que na parte de baixo. E exalava um cheiro muito ruim, estava em pé me olhando. Então eu senti um medo que eu nunca senti na minha vida. Depois de observar bem aquela criatura, peguei a moto, liguei e fui saindo devagar. E quando olhei para trás para ver de novo, eu vi que ele estava correndo atrás de mim. Então me assustei e acelerei com tudo. Dava até para escutar os barulhos das patas do animal batendo no asfalto. Eu olhava pelo retrovisor, mas não dava para ver porque não corria em linha reta, mas ficava zigue-zagueando. Até que eu olhei para trás e não vi mais nada, mas percebi que tinha um movimento na mata ao lado. Então eu vi que ele agora estava correndo por dentro da mata e queria me pegar de surpresa. Nesse momento eu acelerei mais ainda a moto, então tinha como aquilo correr mais do que a moto. E quando dei por conta, eu estava chegando na cidade de Valença, então eu respirei aliviado e vi que não estava mais sendo seguido, e falei em voz alta: "Graças a Deus." Fui correndo para a casa do meu amigo, e chegando lá bati na porta, e ele abriu meio assustado e falou para mim: "Ué, você aqui a essa hora? Sabe que horas são?" Eu falei: "Não, mas deixa eu entrar para te falar uma coisa que aconteceu comigo na estrada e você não vai acreditar." Então eu contei tudo, sendo que realmente ele não acreditou e ficou rindo de mim, falando que eu com esse tamanho todo fico inventando historinha de lobisomem. Eu fico rindo muito de mim. Então fiquei pensando, será que foi uma alucinação? Será que eu bebi o suficiente para ser uma visagem? Ou foi tudo real?
No dia seguinte, na hora de ir embora, fui pegar a moto e ver os estragos. Então eu percebi que tinha alguns pelos na carenagem da moto, e então corri para mostrar para esse meu amigo. Então ele ficou olhando aquilo pasmo e o sorriso sumiu do rosto dele, e eu senti que ele passou a acreditar um pouco mais em mim. E disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Disse: nesse mundo existem coisas que nós seres humanos desconhecemos, principalmente à noite. O mal realmente existe. Boa noite. Em alguns anos fui com minha esposa e filha para Tamandaí, mas acabei ficando em Nova Tamandaí, numa pousada bem retirada. Na época iríamos ficar somente no final de semana, mas algo aconteceu, então voltamos no sábado mesmo. Sexta-noite estávamos na pousada e começou a chover muito, até que acabou a luz, e por incrível que pareça, não vimos mais ninguém na pousada, além de nós. Enfim, como era verão, estava muito calor, sem luz. Tivemos que abrir a porta do quarto que dava direto para a rua. Estávamos eu, minha esposa e filha na porta do quarto, quando nós vimos uma criatura que não era um cão, mas também não era um homem. Era como se fosse um homem correndo de quatro no meio da rua, com um rosto comprido como o de um cachorro. Achei que ele estivesse vendo coisas, mas quando minha esposa e filha começaram a gritar de medo, percebi que era real. Tenho certeza que era um lobisomem. Minha esposa e minha filha, quando eu pergunto para elas sobre o que elas viram, elas mudam de assunto. A experiência com essa criatura me dá arrepio só de lembrar. Boa noite.